aqui agora eu estou vendo que tá com o modo, né, de apresentação certinho. Então, a doença de Huntington, ela tem essa tríade de sintomas, distúrbios motores, declínio cognitivo e também alterações psiquiátricas. Então, é muito mais comum o paciente com doença de Huntington ter depressão ou ansiedade, por exemplo, que a população em geral. E, inclusive, psicose, também é mais comum entre paciente com doença de Huntington. Mas qual que é a causa da doença? Vocês viram que o professor Antônio, ele falou na palestra dele a respeito das várias hipóteses sobre a etiologia da doença de Alzheimer, mas que ninguém sabe ao certo. E isso é uma dificuldade muito grande para desenvolver medicamentos para tratar a doença. E no caso da doença de Huntington, a gente já sabe a causa exata da doença, que é uma mutação num gene, que é o gene que codifica a proteína huntingtina. Então, esse gene ele já tem uma repetição de CAG na região 5', mas no paciente que apresenta a forma mutante, essa repetição de CAG que vai gerar uma poliglutamina na proteína, ela vai gerar mais de 40 poliglutaminas na região amino terminal da proteína. Então, nós temos uma proteína huntingtina mutante com essa expansão de poliglutaminas, e aí tem uma série de alterações da função da proteína. A huntingtina perde a sua função fisiológica, ela é uma proteína importante para ancorar outras proteínas, é importante para a expressão gênica, e aí quando você tem a alteração, a mutação, ela passa a perder essas funções e a ter um ganho de função tóxica. Então, ela começa a gerar uma série de alterações no neurônio que vai culminar na morte desse neurônio. Quer dizer, a ranitidina é expressa no organismo inteiro, mas a gente sabe que os neurônios eles são muito mais sensíveis a qualquer alteração, na verdade, né? São células extremamente sensíveis do nosso organismo. Então, a doença de Huntington ela é toda explicada por essas alterações que ocorrem no sistema nervoso central. E tem uma região do cérebro que é acometida principalmente pela doença de Huntington, que é a região do caudado putamen, que em camundongos é conhecido como corpo estriado. Então, aqui nesse slide, a gente vê o cérebro de um indivíduo que não tinha doença de Huntington, e o outro cérebro pós-morte do indivíduo que tinha doença de Huntington. A gente vê que a região do caudado hipotálamo é praticamente toda perdida, inclusive a gente tem perdas também de regiões do neocórtex. E é essa alteração nessa região que gera aqueles vários sintomas, né? A alteração do caudado hipotálamo mais relacionada às alterações motoras do neocórtex ao dano cognitivo. Então, a expressão da ranitidina, embora seja em vários neurônios e no nosso organismo como um todo, esses neurônios são afetados principalmente, que seriam neurônios GABAérgicos do corpo estriado. Bom, esses sintomas, eles vão ocorrer, em geral, entre 30 e 40 anos, quando o paciente tem 30 a 40 anos de idade. É claro que o diagnóstico, como é uma mutação genética, ele pode ser feito lá no início, né, desde que a criança nasceu, pode ser feito o diagnóstico, mas quanto mais glutaminas, poliglutaminas tem na região amino-terminal da ranitidina, mais cedo a doença vai ocorrer. Então, tem casos, por exemplo, de doença de Huntington juvenil. Quando o paciente tem mais de 80 glutaminas, ela ocorre antes dos 20 anos. Então, tem paciente com 2 anos de idade que pode desenvolver doença de Huntington. E é claro que ela é uma doença devastadora, progressiva e irreversível, que vai levar o paciente ao óbito. E a prevalência, diferentemente da doença de Alzheimer, ela não é uma doença tão prevalente. Então, é de 2,7 indivíduos por 100 mil habitantes, então é uma condição rara. Mas por que a gente tem interesse em estudar essa doença? Dois motivos principais. Um é porque é uma doença altamente debilitante. Então, para o paciente que tem essa doença, é claro que é uma dificuldade enorme, é um prognóstico terrível para o paciente. E dois, é porque, diferentemente da doença de Alzheimer, como a gente sabe exatamente qual é a etiologia da doença de Huntington, é muito mais fácil a gente desenvolver modelos animais fidedignos para estudar a doença. E no nosso laboratório, nós temos dois modelos. Um deles é o BAC-HD e o outro é o ZQ175. Eu não vou entrar nas minúcias da diferença desses dois modelos, mas basicamente os dois eles expressam a proteína a huntingtina apresentando a expansão de poliglutaminas. Então, por exemplo, no caso do BAC-HD, ele tem 97 poliglutaminas e o ZQ tem 175 poliglutaminas. Então, a gente usa esses modelos para estudar vários aspectos da doença.
no nosso laboratório, a gente busca não só entender melhor dos mecanismos moleculares envolvidos na doença, como também de tentar encontrar novas drogas para o tratamento. E um alvo que a gente estuda no nosso laboratório, não só para doença de Huntington, como também para esclerose múltipla e a doença de Alzheimer também, é o mGluR5. Esse é um receptor metabótropo de glutamato, tipo 5. Ele é expresso em várias regiões cerebrais, e muitas das regiões são acometidas pela doença de Huntington. Então, ele é expresso, por exemplo, no corpo estriado, ele é expresso no córtex, ele é expresso no hipocampo. Então, ele também, a gente já mostrou anteriormente que ele interage com a proteína huntingtina, e aqui nessa imagem aqui, a gente tem um neurônio em cultura primária. Isso aqui é uma preparação do meu laboratório. Então, o que a gente faz para preparar essa cultura? A gente utiliza embrião de camundongo, e a gente, então, disseca a região cerebral de interesse, que no caso, a da doença de Huntington seria o estriado, e a gente prepara esses neurônios, tem que ser embrionário, porque é muito difícil você cultivar um neurônio de um camundongo adulto, e a gente consegue fazer vários experimentos com esses neurônios. Aqui nesse slide está mostrando o quê? A marcação do mGluR5 em vermelho e da huntingtina em verde. Então a gente vê que essas duas proteínas estão expressas nos mesmos neurônios, inclusive elas colocalizam aí nas setas apontando a região em amarelo. Então, no nosso laboratório, a gente estuda drogas que agem no mGluR5, que basicamente são moduladores alostéricos positivos do mGluR5. O que isso quer dizer? São substâncias químicas que vão levar a uma ativação do receptor. E a gente acha que essas substâncias químicas têm potencial neuroprotetor. Então, uma aluna do laboratório, a Juliana Dora, que fez o doutorado no laboratório, ela fez experimentos já há alguns anos no laboratório, onde ela viu que essas drogas têm efeito neuroprotetor in vitro. Como é que ela testou isso? Ela pegou aquelas mesmas culturas de neurônio e marcou essas culturas aqui. O que está marcado em verde são células vivas, e o que está marcado em vermelho são células mortas. A gente usa corante para isso. E o que acontece? Se a gente der glutamato, 50 micromolar, para essas culturas neuronais, a gente vê um aumento da morte neuronal. E a gente consegue quantificar isso aqui nesse gráfico. E a gente preparou cultura tanto de camundongo selvagem quanto de camundongo modelo da doença de Huntington, o BAC-HD. Interessantemente, se a gente adicionar um modulador alostérico positivo, um PAN do mGluR5, que chama CDPPB, a gente vê que essa morte neuronal é diminuída. Então, ele é capaz de prevenir a morte neuronal induzida por glutamato. Isso é muito importante, porque não existe medicamento disponível na clínica médica capaz de parar a neurodegeneração. E esse é o principal motivo porque a gente não tem uma droga modificadora de doença para tratar, seja doença de Huntington, seja doença de Alzheimer, seja doença de Parkinson. Então, o nosso objetivo principal seria isso. Bom, isso funcionou em vivo. Será que funciona em vivo também? Então, o que a gente fez para testar se essa droga funciona em vivo? A gente utilizou os camundongos BAC-HD e utilizou essas bombinhas osmóticas que elas liberam quantidades definidas da droga ao longo do tempo. Então, ela está liberando aqui 1 miligrama por quilo, é a do animal, e ela libera aquela mesma droga que a gente testou em vivo, o CDPPB, e a gente tratou esses camundongos por 18 semanas. E a gente quis ver se os parâmetros, né, relacionados à doença de Huntington e à neurodegeneração ia melhorar em função desse tratamento. Então, o que as alunas de doutorado, Juliana Dória, Jéssica Mabel e Tonina Carvalho fizeram? Elas trataram, então, os camundongos BAC-HD e WT por 18 semanas, e aqui, nesse experimento especificamente, a gente está medindo o número de neurônios no corpo estriado do camundongo. A gente vê aqui que, comparando o camundongo BAC-HD e o camundongo WT, o número de neurônios não é muito menor no BAC-HD comparado com o WT. E aí eu já aponto que esse é um dos problemas de utilizar modelos animais. Eles não reproduzem de maneira totalmente fidedigna o que acontece em humanos. Mesmo um modelo como esse, que tem uma mutação que é a mutação específica da doença. Mas é claro que um humano, quando que ele vai desenvolver a doença? Mais tarde na vida, em geral. Né? No caso da doença de Alzheimer, aí depois de 60, 80 anos. No caso da doença de Huntington, mais comumente depois de 30, 40 anos, dependendo do número de poliglutaminas.
Mas uma coisa super interessante que a gente observou nesse experimento é que quando a gente tratou os camundongos com CDPPB, a gente reverteu completamente essa perda neuronal. Então a gente vê que agora o número de neurônios na região do corpo estriado, medido, né, por imunistoquímica, foi exatamente igual ao do camundongo selvagem. Ou seja, essa droga ela tem um efeito neuroprotetor também em vivo. E será que ela melhora efetivamente a memória do camundongo? Então, uma pessoa perguntou para o professor Antônio, qual que é um teste que é feito para a doença de Alzheimer? Eu vou mostrar aqui o teste que ele estava se referindo, que é o teste de reconhecimento de objeto. Na verdade, o Inova Localização. Em que consiste esse teste? A gente expõe o camundongo a dois objetos idênticos. O camundongo é um animal curioso, então ele vai tender a explorar os dois objetos. Aí a gente deixa ele explorar por 10 minutos, depois a gente coloca ele de novo na sua gaiola. E aí, depois de 90 minutos, a gente reexpõe o mesmo camundongo aos mesmos dois objetos. Só que agora a gente colocou um objeto numa nova localização. E se o camundongo tem memória preservada, ele vai tender a explorar mais o objeto colocado na nova localização. Então, é assim que a gente mede a memória do camundongo. A gente mede a porcentagem de tempo que ele demorou explorando o novo objeto, dividido pela porcentagem total de exploração dos dois objetos. E o que a gente observa no nosso dado é que, aos 4 meses de idade, camundongos selvagens, BAC-HD tratados ou não com CDPPB, eles têm uma memória preservada, porque eles exploram mais o objeto colocado na nova localização. Entretanto, aos 8 meses de idade, embora os camundongos selvagens continuem explorando mais o objeto na nova localização, os camundongos BAC-HD exploram de maneira idêntica os dois objetos, mostrando que eles não têm memória preservada, eles têm um déficit de memória. Mas a gente tratar esses camundongos com o CDPPB, a gente vê um restabelecimento dessa memória, e agora a gente vê que eles se comportam também de maneira idêntica ao camundongo selvagem, explorando mais o objeto na nova localização. Então, esses dados mostram que o CDPPB ele produz uma melhora de memória em vivo e ele também previne a neurodegeneração. Nós testamos ainda um outro modulador novo do MGS5, que é esse VU551. E por que a gente resolveu testar essa nova droga? Porque essa droga tem uma farmacocinética melhor. Ela é mais promissora do que o CDPPB. E a gente também tinha novas perguntas em relação a esses moduladores alostéticos. Então, a gente fez uma série de experimentos, eu não estou mostrando aqui tudo para vocês, para não demorar muito tempo. Mas um dos experimentos que a gente fez com essa substância foi também teste de memória em camundongos, os mesmos BAC-HD, só que agora a gente fez o teste de medo condicionado. Também é um teste que mede memória. E também é um teste que pode ser usado lá para a doença de Alzheimer. Em que consiste esse teste? A gente expõe um camundongo a um sinal sonoro por 30 segundos. Ao final, nos 2 últimos segundos, é aplicado um choque na pata dos animais. Depois de 24 horas, então o camundongo vai ser exposto ao mesmo sinal sonoro, mas agora ele não vai ser exposto ao choque. Aqui está o camundongo, ele vai ser exposto ao mesmo sinal sonoro em breve e veja que ele paralisou. Não é o vídeo que pausou ou o zoom que travou. Na verdade, o camundongo está paralisado, porque esse é um comportamento de medo do camundongo. Então, quando ele escuta o sinal sonoro, ele já imagina que vem o choque. Então, ele exibe esse momento de ficar completamente parado. Então, a gente mede o tempo de mobilidade desse camundongo para ver se a memória dele está preservada. Por quê? Um camundongo que não tem memória preservada, ele não vai ter feito associação entre o sinal sonoro e o choque, de maneira que, quando a gente apresentar o sinal sonoro para ele, ele não vai apresentar um tempo de mobilidade muito grande. E, interessantemente, nesse caso aqui, a gente tratou os animais só por 7 dias com essa nova droga, e a gente viu que os camundongos selvagens exibem um tempo de mobilidade elevado, que é o que é esperado, tratados ou não com o VU 0409-551. Já os camundongos BAC-HD não apresentam esse tempo de mobilidade. Ou seja, eles não têm memória preservada, mas se eles são tratados com a droga só por 7 dias, agora eles recuperam essa memória e eles conseguem performar muito bem nesse teste. E aí a gente ficou pensando, bom, com o CDPPB a gente tratou por 18 semanas, evitou a morte do neurônio e por isso preservou a memória. Mas será que tratar só por 7 dias um camundongo já adulto iria evitar a perda do neurônio? Não, porque o neurônio já morreu lá atrás. Mas o que essa droga poderia fazer é
alterar o número de sinapses. E aí a gente agora buscou investigar se talvez o tratamento com esses moduladores do mGluR5 poderia alterar o número de sinapses. Isso é uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, se fala da teoria beta-amiloide, dos emaranhados tal, da neuroinflamação, e tudo isso o professor Antônio deve ter falado com vocês, eu não consegui ver o início da apresentação dele, mas não existe nenhum correlato é, que explique realmente que tem uma correlação perfeita entre o desenvolvimento desse achado patológico e o aparecimento de demência no paciente. A única coisa que tem uma correlação muito certinha é a perda de sinapse. Então, quanto mais sinapse um paciente com Alzheimer perde, mais ele vai ter déficit de memória. A placa beta-amiloide, pode dizer que ele tenha muita placa beta-amiloide, inclusive tem paciente, indivíduo que tem placa beta-amiloide e não desenvolve Alzheimer. Então, essa questão de estudar uma droga que ou aumenta o número de sinapses, ou evita a perda delas, ou acelera a maturação delas, é bastante interessante no campo da neurodegeneração. E para testar isso, a gente utilizou uma tecnologia muito antiga na neurociência, tem mais de 100 anos, que é a marcação por Gold-Cox, onde a gente impregna fatias de cérebro com esse marcador Gold-Cox e a gente consegue fazer imagens de dendritos. Aqui a gente vê uma série Z de um dendrito e a gente, então, vai como tirando fotos, várias fotos desse dendrito, de maneira que depois a gente consegue avaliar essas protuberâncias aqui, que nada mais são do que a sinapse. A gente faz uma reconstrução da imagem e aí a gente consegue não só quantificar o número de sinapses, como inclusive qualificar essa sinapse entre sinapses imaturas, que é filopódia longa e fina, ou sinapses maduras, que é do tipo stub, é difícil traduzir stub, mas seria uma sinapse mais ela é pequena, mas ela já é gordinha. É cogumelo e ramificada. E então, as alunas, a pós-doutoranda do laboratório Thalita e Juliana fizeram esse experimento. Aqui a gente vê um dendrito de um camundongo selvagem. Quando a gente trata com VU, a gente observa que tem um aumento, né, pelo menos das espinhas do tipo cogumelo, inclusive nos camundongos selvagens. E nos camundongos BAC-HD, o número de espinhas dendríticas deles, ou de sinapses, que são as conexões, né, que são feitas entre os neurônios, é muito menor do que dos camundongos selvagens. Mas quando a gente trata esses camundongos com o VU, a gente vê um aumento do número dessas terminações sinápticas, o que então poderia aumentar a comunicação entre os neurônios. Mas quando a gente olha dos subtipos de sinapse, a gente vê que o VU, na verdade, afeta mais a espinha do tipo cogumelo. Então, parece que essa droga leva a uma maturação da espinha dendrítica. Isso poderia ser a explicação de por que aquele camundongo teve uma melhora da memória. Como eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dos dados de esquizofrenia, eu vou aqui fazer só um resumo do que a gente encontrou nesse projeto de Huntington em relação a questões mais moleculares, e aí a gente vai passar para outra parte do seminário. Então, além dos experimentos que eu mostrei, a gente também tratou os animais com esse modulador e viu que ele levava a esse aumento das espinhas dendríticas porque a ativação do receptor ativava vias de sinalização intracelular, principalmente essa envolvendo a EC, que leva a uma ativação do fator de transcrição, que é o CREB, aumenta a fosforilação de CREB, e ele leva a um aumento da expressão de genes que são importantes para a plasticidade sináptica e sobrevivência neuronal, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, e a ARC. E levava também a um aumento de PSD95 e sintaxina, que são marcadores pré e pós-sináptico, que nos indicava que ele levaria a um aumento no número de espinhas dendríticas, e realmente no nosso experimento a gente viu que aumentava a espinha dendrítica, e a gente acha que esse é um mecanismo através do qual essa droga leva a melhora de memória. Então, eu não vou apresentar mais dado aqui desse projeto, eu queria falar um pouquinho para vocês, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, a respeito desses dados que a gente tem, que são dados mais recentes, na esquizofrenia. Nesse projeto, a gente usa células derivadas de IPSCs. O que são IPSCs? São células de pluripotência induzida humanas.
E aí eu acho que até nessa discussão de qual seria o melhor modelo para estudar uma doença neurodegenerativa, na primeira parte da palestra eu falei a respeito da doença de Huntington, a gente usa modelos animais para estudar a doença. Só que a gente sabe que modelo animal não recapitula de maneira fidedigna o que acontece em humano. Então, no nosso laboratório, além de usar modelos animais, a gente também utiliza essas células que nos permite, então, ter modelos humanos no laboratório. A partir dessas células, a gente pode produzir culturas de astrócitos, culturas de neurônios, a gente pode produzir os organoides cerebrais, ou conhecidos como minicérebros, e aí a gente consegue avaliar agora em células humanas. Mas tudo tem a sua desvantagem. É claro que se eu só tenho uma célula in vitro, eu não consigo fazer comportamento igual eu faço com o animal. Então, acho que uma técnica complementa a outra. Então, falando a respeito um pouquinho da esquizofrenia, a esquizofrenia ela é uma doença bastante prevalente, ela afeta de 0,3% a 1% da população, então tem de 21 a 70 milhões de pacientes sofrendo de esquizofrenia no mundo, e mais de 1,6 milhões de pacientes apenas no Brasil. Os impactos da esquizofrenia na sociedade são muitos, né? Porque isso gera uma exclusão social, uma estigmatização também do paciente. Claro que é um peso para os familiares que têm que lidar com esse paciente. É uma doença que ela vai se iniciar, em geral, na época da adolescência, ela é mais comum de surgir até os 30 anos, embora tenha um surto que ocorre entre mulheres durante a menopausa. Então, é um problema de saúde público sério. Eu não tenho aqui os dados financeiros do Brasil, mas nos Estados Unidos é de 155,7 milhões por ano que se gasta em função do tratamento desses pacientes. Os sintomas eles variam numa tríade também, entre sintomas positivos, mas sintomas positivos aqui não quer dizer que é bom, porque o paciente vai apresentar alucinações, que pode ser auditiva, visual, desorganização da fala e do pensamento. Aí depois o paciente pode passar a apresentar sintomas negativos, como anedonia, embotamento social, onde ele se retrai. E a esquizofrenia também envolve sintomas cognitivos. Então, de uma certa maneira, ela também é uma forma de demência. Então, o paciente tem problemas de memória e tem problemas de cognição. O que gera a esquizofrenia? É como a doença de Alzheimer. A gente não sabe a causa exatamente, mas a gente sabe que tem alterações no cérebro desses pacientes. Aqui a gente observa, de novo, aqui um cérebro agora de um indivíduo controle, que não tem esquizofrenia, e do indivíduo com esquizofrenia, a gente vê um alargamento dos ventrículos laterais do cérebro desses indivíduos. Isso ocorre principalmente devido a uma perda da massa cinzenta cortical, aqui mostrando um exame de imagem, um indivíduo neurotípico que não tem a doença aqui, um paciente esquizofrênico. Essa perda se dá principalmente devido a uma perda das sinapses também, então a diminuição do neurópio das espinhas dendríticas. Aqui a gente vê, esse experimento aqui não é nosso, isso aqui é uma imagem dessa publicação aqui. Mas a gente vê que tem uma redução grande do número de espinhas dendríticas no indivíduo com esquizofrenia, comparado com o controle, o que poderia ser a explicação dessa perda grande da massa cinzenta cortical. O que causa a doença? A gente não sabe, porque ela é multifatorial, mas tem vários fatores de risco. Então, a gente sabe que tem tanto fatores genéticos quanto ambientais, que pode predispor o paciente a desenvolver esquizofrenia. Genes, tem uma variedade de genes que se identificou, ou foi mostrado exatamente qual que é a relação, ou se achou uma SNP, que é nesse gene que é mais comum em paciente com esquizofrenia, mas é uma série de genes diferentes, muitos relacionados ao sistema imune, ao sistema complemento, mas nenhuma dessas mutações vai gerar certamente a doença do paciente. Tanto é que, em gêmeos univitelinos, se um dos gêmeos tem esquizofrenia, a chance de o outro ter é de 50%. Então, definitivamente, a causa da esquizofrenia não é só genética. Mas tem vários fatores ambientais que podem levar ao desenvolvimento da esquizofrenia. E um que é bastante falado tem a ver com a infecção materna durante, né, a gravidez, e isso pode levar a uma predisposição. Então, um indivíduo que já tem alterações genéticas, a essa infecção materna viral, que pode ser por um determinado vírus, ela pode, então, predispor aquele indivíduo a, lá na adolescência,
ou, né, a início da fase adulta, desenvolver a doença. Mas não existe nenhum fator que seja que explique 100% da doença. A gente sabe que a neuroinflamação, que o professor Antônio Carlos também deve ter falado bastante para vocês, porque ela ocorre também na a doença de Alzheimer, ela é um fator muito comum na esquizofrenia. E vocês também já devem ter ouvido aqui em outras palestras a respeito dessas células que a gente tem no cérebro, que não é só neurônio, a gente tem lá também astrócitos e micróglias. Então, os astrócitos, elas são células muito importantes para prover suporte para o neurônio. Antes se achava que era só para o suporte metabólico, mas hoje se sabe que ele envolve também a própria neurotransmissão, e ela também faz uma avaliação a imune do nosso cérebro. Então, aqui está mostrando um astrócito quiescente. E a gente tem também as células, as micróglias. As micróglias seria como se fossem os macrófagos, elas são, na verdade, os macrófagos, como se fosse um macrófago, só que residente do nosso cérebro. E essa célula, então, ela funciona para o quê? Ela tem importância para a fisiologia do nosso cérebro? Tem, porque ela é capaz de prevenir se tem alguma infecção ou alguma alteração, ela é capaz, por exemplo, de engolfar partículas ou combater, por exemplo, um vírus que chega até o nosso cérebro. Só que tanto a micróglia quanto o astrócito podem se tornar hiperreativos e começar a secretar muitos fatores inflamatórios que, ao invés de ajudar o cérebro, pode acabar sendo deletério. E tem muitos artigos que surgiram nos últimos anos mostrando que a reatividade do astrócito pode gerar uma superativação de micróglias que pode, então, gerar esses danos no cérebro. Bom, então, nesse projeto, o nosso objetivo foi avaliar se astrócitos seriam capazes de modular a biologia da micróglia no contexto da esquizofrenia. Para isso, então, nós usamos as iPSCs, agora eu vou explicar melhor para vocês como é que essas células funcionam. Então, como é que elas são geradas? Será que eu preciso pegar tecido embrionário? Não. No caso dessas células, elas são geradas a partir de fibroblastos. Onde que a gente tem fibroblastos? Por exemplo, na pele. Então, esses fibroblastos, que não tem nem que cortar muito da pele, é uma coisa bem pouco invasiva, a gente pega o fibroblasto do indivíduo, reprograma esses fibroblastos através da adição de uns fatores transcricionais, que foram descritos, são 4 fatores, e quando esses fatores começam a agir lá na célula, essa célula deixa de ser um fibroblasto, ela passa a ser uma célula indiferenciada, ou uma célula-tronco, que é chamada de célula-tronco de pluripotência induzida, porque fomos nós que induzimos ela a voltar à célula-tronco. E agora que eu tenho uma célula-tronco, eu posso diferenciar essa célula na célula que eu quiser. Então, se eu quiser trabalhar com osso, eu posso diferenciar em células ósseas. Se eu quiser trabalhar com fígado, eu posso diferenciar em hepatócito. No nosso caso, no nosso laboratório, claro que a gente queria células neurais. Então, a gente pode diferenciar essas iPSCs em células troncos neurais, que são as NSCs, e a partir dessas NSCs, a gente pode gerar, por exemplo, astrócitos. Também pode gerar neurônio. E a gente, a partir das IPSCs, também pode gerar os organoides cerebrais, que a gente até tem organoide cerebral desenvolvido de IPSC modelo de doença de Alzheimer no laboratório. Mas nesse projeto que eu vou mostrar para vocês hoje, da esquizofrenia, a gente está utilizando astrócitos derivados de IPSC. Então, a gente diferencia esse astrócito, aqui é uma foto dos astrócitos em cultura, os astrócitos maduros. Aqui a gente marcou com um marcador específico de astrócitos, que é o S100 beta, a gente vê aqui em verde que realmente se tratam de astrócitos. E esses astrócitos agora, para mimetizar o que acontece na esquizofrenia, quer dizer, é claro que eu já vou utilizar IPSCs aqui no caso, que venha tanto de indivíduo controle quanto indivíduo com esquizofrenia. Na verdade, nós temos 5 IPSCs de controle e 5 IPSCs de paciente com esquizofrenia no nosso laboratório. Então, a gente espera que os pacientes com esquizofrenia já venham com a predisposição genética ou já conhecido, ou às vezes até que a gente não conhece ainda. E aí a gente estimula esses astrócitos com TNF. Por que a gente estimula com TNF? É meio que para mimetizar aquela infecção pré-natal. Então, quando a mãe é infectada por um vírus, ela vai ter um aumento da produção de citocinas inflamatórias, como o TNF, e então a gente queria mimetizar isso aqui. Então, a gente dá o TNF para esses astrócitos, e agora a gente pode medir um monte de coisas.
A gente pode avaliar se eles se tornaram astrócitos reativos e se os astrócitos derivados de pacientes com esquizofrenia, eles teriam uma reatividade diferente dos astrócitos controle. Então, quem fez a maior parte dos experimentos desse projeto é o pós-doutorando do laboratório, o Pablo Cardoso. Aqui ele estava caracterizando os astrócitos. Então, aqui, ó, astrócitos controle e astrócitos esquizo, sem o estímulo de TNF ou com o estímulo de TNF. E aí, o que acontece? A gente vê que, no caso do C3, por exemplo, astrócito controle e esquizo, eles respondem de maneira idêntica ao TNF. Já os astrócitos para a produção de C3. Mas quando a gente olha a produção de outras moléculas, por exemplo, a CX3CL1, que é a fractalquina, que é uma molécula muito importante para poda sináptica, que diminui o número daquelas sinapses nos neurônios, ou, por exemplo, para a migração de células do sistema imune, a gente vê que a resposta do astrócito esquizo é mais exacerbada ao TNF do que a resposta do astrócito controle. Isso também é verdade no caso de outras quimiocinas, moléculas importantes para o nosso sistema imune, como a CCL5, o próprio TNF-alfa, a IL-1-alfa, a IL-1-beta, a IL-6. Então, a gente vê que, ao que parece, esse astrócito esquizo, né, derivado de IPSC de pacientes com esquizofrenia, ele responde de maneira distinta ao TNF. E a gente ficou bem interessado nessa CX3CL1, por vários motivos, né, por ela estar envolvida na poda sináptica, porque a gente queria avaliar essa sinapse posteriormente. Então, a gente resolveu estudar melhor essa quimiocina. Então, a CX3CL1, ou fractalquina, ela é expressa, ela está presente, ela tem uma alça transmembrana, mas ela pode ser clivada por algumas proteases, como a própria ADAM10, e ela pode ser liberada, então ela pode se ligar a outras células, a receptores, e aí ela poderia gerar uma série de ações em outras células. Onde que tem receptor de fractalquina? Na micróglia. Então, quando essa fractalquina se liga ao receptor na micróglia, o que ela pode fazer é ativar essa micróglia, e ela pode gerar uma série de coisas, que aí eu vou falar um pouco mais ao longo dessa parte do seminário. Mas quando eu estava mostrando esses dados aqui, esses dados são de qPCR, ou seja, eu estava medindo o mRNA que codifica a proteína. Será que os níveis proteicos estariam alterados? A gente resolveu checar isso, porque a gente estava interessado na proteína, então a gente mediu a quantidade de fractalquina total que tinha na célula, e para nossa surpresa, a quantidade total não era diferente dos 4 grupos. Só que aí a gente resolveu olhar a quantidade de fractalquina no meio, ou seja, a quantidade de fractalquina que era secretada no meio. E o que a gente observou é que a, variava entre os grupos a quantidade que era secretada, de uma maneira muito parecida com o mRNA. O que é a conclusão disso? O astrócito produz a fractalquina e libera no meio, para agir em outra célula. Então, a gente vê que o astrócito do indivíduo controle e esquizo, ele responde ao TNF, aumenta a produção de fractalquina, mas tem um aumento maior, o que confirma o dado qPCR, no astrócito esquizo, estimulado com TNF. Bom, se tem essa alteração da produção de fractalquina e ela é liberada no meio, será que ela poderia, então, alterar a função da micróglia? Para testar isso, a gente pegou o meio condicionado desses astrócitos e adicionou a micróglias. Na verdade, é uma micróglia-like. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que essas células são produzidas no nosso laboratório. Então, veja só, nesse experimento, a gente pegou meio condicionado de astrócitos de 5 indivíduos controle e de 5 indivíduos esquizo, estimulados ou não com TNF, e deu esse meio condicionado para uma micróglia controle. Essa micróglia era de um único indivíduo. Então, a gente não usou micróglia do indivíduo com esquizofrenia. Mas quando eu vou falar dos grupos, eu vou chamar de grupo esquizo, controle, estimulado, não estimulado. Então, só para vocês entenderem isso. Como é que a gente produz essas micróglias no laboratório? A gente utiliza o sangue de um doador, a gente poderia usar no outro projeto, a gente tem também micróglia derivada de paciente com esquizofrenia. Mas aqui eu vou falar só da derivada de indivíduo controle. A gente separa as PBMCs, plaqueia, dá uma série de fatores para essas PBMCs e elas vão gerar essas células tipo micróglia, ou micróglia-like.
Aqui tem a foto da cultura de micróglia, a gente também caracterizou essas micróglias, a gente viu que elas expressam um marcador específico de micróglia, que é o CX3CR1. Então, agora, o que a gente quis fazer, né, adicionar o meio condicionado desses astrócitos e fazer os vários testes utilizando a micróglia. E um dos testes que a gente fez foi o experimento de RNA-seq, para a gente olhar se o meio condicionado desse astrócito ia gerar uma alteração da expressão gênica na micróglia. Então, o que o Pablo fez aqui? Ele fez, então, no experimento de RNA-seq, a gente avalia a expressão de todos os mRNAs daquela célula, no caso, né? E aí depois a gente faz uma série de análises de bioinformática, e eu tenho aqui os meus grupos, né? Eu tenho o grupo, então, controle estimulado com TNF ou não, e esquizo estimulado com TNF ou não. Então, lembrando, a micróglia é a mesma para esses 4 grupos. O que muda aqui é o meio condicionado, que vem do indivíduo do astrócito controle não estimulado, do astrócito estimulado com TNF, do astrócito esquizo e do astrócito esquizo estimulado com TNF. Quando a gente faz a análise de componente principal, não vou entrar no detalhe disso daqui, mas a gente consegue estratificar a amostra. Eu acho que é melhor eu falar desse outro gráfico, vai ficar mais simples para explicar. No caso aqui, a gente está olhando a alteração de expressão gênica na micróglia que esses meios condicionados geraram. Então, se eu comparar o grupo controle TNF com o controle não estimulado, a gente vê que adicionar o TNF no astrócito vai gerar na micróglia uma alteração de expressão gênica. Eu tenho um aumento de expressão de 326 genes e uma diminuição de 88. Se eu comparo só o grupo controle e esquizo não estimulado, a variação de expressão gênica é bem menor, só tem 83 aumentado e 27 diminuído. Mas quando eu vou lá e dou TNF, né, eu uso o meio condicionado do astrócito esquizo estimulado com TNF, e compara ao controle, a gente vê que tem uma alteração de expressão gênica muito grande. Aumento de 388 genes e diminuição de 459. Então, esse grupo seria o grupo mais alterado, realmente. E aí a gente fez as análises de via, para ver quais vias celulares, né, de sinalização e de vias celulares, estariam alteradas nesses grupos. E o que a gente observou, já olhando de cara aqui nessas vias, aqui tem várias vias, resposta a vírus, migração celular, apoptose, várias vias que a gente viu que estavam alteradas. E uma coisa que a gente observa de cara é aqui as reguladas positivamente, aqui as reguladas negativamente. Olha só para vocês verem o grupo controle estimulado com TNF. Aqui está todo mundo sendo comparado ao grupo controle não estimulado, tá? Então, o grupo controle TNF e o grupo esquizo não estimulado, eles se comportam de maneira muito parecida, o que foi bem surpreendente para a gente. Então, as mesmas vias estão reguladas nesses dois grupos. Já o grupo esquizo-TNF, ele se comporta de maneira completamente distinta. Então, se der, né, o meio condicionado, aquele astrócito esquizo tratado com TNF, dá ele para a micróglia tem uma alteração de vias completamente diferentes. Até algumas vias, né, que estão upreguladas aqui no grupo esquios não estimulados, que estão down-reguladas no grupo esquios não estimulado, aqui elas estão upreguladas nesse grupo esquios TNF. E aí eu queria chamar a atenção para algumas vias específicas, que é a via de endocitose e fagocitose, porque essas vias têm a ver com a poda sináptica, e a gente vê que essas vias apareceram no nosso dado de RNA-seq, né? Às vezes um aumento no esquizo não estimulado, ou às vezes uma diminuição no esquizo TNF. Esse dado aqui é mostrando os genes relacionados a cada uma dessas vias que eu estou mostrando aqui à esquerda. Eu não vou entrar neste pormenor aqui em função do tempo. E aí a gente resolveu testar se a micróglia realmente estaria com a fagocitose alterada em função desse meio condicionado do astrócito. Para testar isso, o que a gente fez? Aqui eu tenho a minha cultura de micróglia. Essa cultura de micróglia foi incubada com sinaptoneurossomo, que é o quê? É aqueles terminais sinápticos, ou as sinapses, né, as espinhas dendríticas lá dos neurônios. A gente usou aqui, no caso, sinaptoneurossomo de neurônio humano, desenvolvido também a partir da IPSC, e a gente marcou esse sinaptoneurossomo com
uma molécula fluorescente vermelha. Aí a gente adicionou esse sinaptoneurosoma à cultura de micróglia e ficou capturando imagem durante 24 horas. O microscópio faz isso para a gente. A gente vai vendo que, à medida que o tempo passa, a micróglia vai capturando o sinaptoneurosoma e vai ficando vermelhinha. E aí, depois de 24 horas, a gente terminou o experimento, e aí, ao longo do tempo, a gente consegue quantificar a fagocitose dos sinaptoneurosomos por essas micróglias. E o que a gente observou foi o quê? Que o grupo controle tem essa fagocitose aqui, mostrada aqui no azul, na bolinha azul aberta, e todos os outros grupos têm uma fagocitose menor. Bom, por que será que eles teriam essa fagocitose menor? Poderia ser explicado por aqueles dados do RNA-seq, que a gente viu que tem alteração dessas vias, nesses grupos, mas uma explicação também poderia ser a própria fractalquina. Vocês lembram bem, lá do nosso dado, quando a gente dá TNF, a gente tem um aumento da fractalquina, tanto no grupo controle quanto estimulado. Tanto no grupo controle quanto esquizo. E aí, quando a gente dá fractalquina para micróglia, a fractalquina pura, o que acontece com a fagocitose? Ela diminui realmente. Então, a gente acha que talvez essa fagocitose aqui tenha a ver, pelo menos parcialmente, com esse aumento da fractalquina. Mas a gente esperaria que esse grupo aqui, ó, o grupo esquizo-TNF, tivesse uma diminuição ainda maior da fagocitose, já que ele tem mais fractalquina, e isso não foi observado no nosso dado. A gente começou a pensar, será que tem alguma coisa errada com esse grupo em relação ao receptor de fractalquina? Bom, só voltando aqui, antes de falar do dado receptor de fractalquina, a gente resolveu avaliar se a gente inibisse esse receptor de fractalquina, a gente ia alterar a fagocitose do sinaptoneurosoma pela micróglia. Então, quando a gente inibiu esse receptor de fractalquina, se a gente inibe numa micróglia, a gente vê uma diminuição da fagocitose e realmente a fractalquina leva a uma diminuição. O antagonista do receptor leva a um aumento da fagocitose no grupo controle. Só que no grupo esquizo, ele se torna irresponsivo a esse antagonismo do receptor. E aí a gente começou a tentar entender por que estava de errado com esse receptor. A gente fez um experimento para marcar a quantidade desse receptor na membrana plasmática, e a gente realmente viu que tinha uma diminuição na quantidade desse receptor nos demais grupos, comparado ao grupo controle não estimulado. Então, poderia explicar essa não responsividade, principalmente em relação ao grupo esquizo-TNF. Bom, outras vias que a gente notou que estava alterada no nosso experimento de RNA-seq são vias relacionadas à migração celular. Veja o tanto de vias relacionadas à migração celular que se mostraram alteradas. E aí, no caso, elas estavam aumentadas no grupo controle TNF e no grupo esquizo não estimulado, e muitas vezes elas estavam até diminuídas no grupo esquizo TNF. E a gente achou isso interessante, porque a própria fractalquina, ela altera a migração celular. E a gente sabe que nesse grupo esquizo aqui tem um aumento da fractalquina. Só que as vias aqui, para essa migração celular, estão diminuídas no grupo esquizo. A gente falou, então vamos fazer um experimento para testar a migração de micróglias. E aí, nesse experimento, o que a gente fez? A gente plaqueia as micróglias em wells, que tem uma membrana, que ela tem um poro através do qual a micróglia pode migrar. Então, a gente plaqueia na parte de cima do well, dessa membrana, e na parte de baixo a gente coloca o meio condicionado do astrócito. E aí, claro, que a gente colocou dos nossos 4 grupos, né? Controle estimulado ou não com TNF, esquizo estimulado ou não com TNF. E aí depois a gente mediu quanto dessa micróglia que migrou para o lado inferior da membrana. E o que a gente viu foi que realmente tinha um aumento da migração nos grupos estimulado com TNF. Aqui quase deu um aumento nesse grupo, né, esquizo, mas não deu significativo. Então, mostrando que aquele dado do RNA-seq, né, ele se mostra, ele é confirmado aqui pelo dado funcional. Aqui no grupo esquizo-TNF, a gente não tinha visto o aumento de via, só que a gente acha que a explicação disso aqui é aquele aumento da fractalquina que a gente viu anteriormente, né? Tanto é que quando a gente vai lá e bloqueia o receptor de fractalquina com o antagonista, a gente bloqueia essa migração celular. Então, a fractalquina realmente ela é muito importante para a migração. Inclusive, quando você bloqueia o receptor de fractalquina, você elimina as diferenças entre os grupos. Esse aí é o último dado que eu gostaria de mostrar para o projeto de esquizofrenia. Eu sei que foi meio corrido,
E então a gente conclui que realmente, né, os astrócitos influenciam em muito a biologia da micróglia. Eu gostaria de agradecer os membros do meu laboratório, os vários que realizaram os dados aqui que eu mostrei, e também aos demais membros que participam de outros projetos do nosso grupo, também aos colaboradores, tanto da UFMG quanto de fora, e me coloco à disposição para perguntas, se ainda tiver tempo para perguntas, e me desculpe se eu passei do tempo um pouco aí, tá?